E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, muito boa noite, né? E desculpe aí pelo horário do vídeo, mas só agora eu consegui parar para ler aí o que foi apresentado pelo governo em torno do novo arcabouço fiscal, tá? E como isso pode impactar na nossa economia, tá bom, pessoal? Então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, né, para a gente discutir um pouquinho aí do que foi apresentado e qual é a minha opinião sobre alguns pontos, tá? Vamos lá então, né? Primeira pergunta que eu faço, pessoal: esse novo arcabouço fiscal é factível, né? As metas realmente podem ser cumpridas, tá? Eu diria que sim, tá? Embora exista alguma complexidade em torno do que foi apresentado, né? De como cumprir as metas e tudo mais, tá? Segundo ponto, é um bom arcabouço fiscal, pessoal? Eu diria que não, tá? Na minha opinião, eu não acho bom o que foi apresentado para a nossa economia. Eu vou destrinchar um pouquinho mais adiante, né? Mas eu acho que poderia ser bem pior, né? Tudo que o governo vinha falando, né? Os agentes do governo, né? Principalmente o Lula, a própria Glaze, né? Vinham aí apontando um cenário bem pior. Então, o que foi apresentado hoje, né? Não foi aquele desastre que todo mundo esperava, né? E inclusive teve aí até uma ótima reação do mercado, porque o mercado eu acho que tinha a mesma opinião, ele esperava algo bem pior, né? Então hoje a gente teve a bolsa subindo, o dólar caindo, né? A curva de juros futuros caindo também. Então essa foi a reação do mercado em torno do arcabouço, tá? Então vamos lá, pessoal, o que foi de fato anunciado hoje, né? O governo ele apresentou um histórico, tá, de 97 a 2010, mostrando que as despesas crescem porque a economia também cresce, tá? E aí, pessoal, a arrecadação acaba crescendo também, tá? Então, se vocês verem a curva que o governo mostrou, né, durante esse período, né, tá lá, né, receita crescendo, despesa crescendo, só que eles pararam em 2010, ou seja, omitiram de 2011 em diante. Por quê? Porque nos governos da Dilma, né, a gente teve justamente o oposto, essa curva se cruzando, tá? Isso foi omitido na apresentação, tá? Mas enfim, essa foi a premissa, esse foi o embasamento que eles utilizaram para poder montar esse arcabouço, tá? Segundo ponto, né, mostraram então que é importante crescer o investimento público, tá? Que serve como base para o crescimento econômico. Então, esse ponto foi muito destacado, tá? Terceiro ponto, mostraram como compatibilizar os programas sociais dentro do novo arcabouço fiscal, né? Eu printei uma tela aqui, vocês vão ver, né? Então, a grande preocupação do governo é manter todos esses programas, né, dentro da nova política, né, ou seja, para que eles sejam realmente factíveis aí de serem colocados em prática, tá? É, Vamos lá então, pessoal. Então, as principais regras para o atingimento, tá? Então eu recortei esse quadrinho aqui do governo, tá? Então essas são as regras fiscais que eles apresentaram, essa aqui é a própria apresentação deles, tá? Então vamos lá. Compromisso de trajetória, né, de primário até 2026 com meta e banda de variação tolerável, tá? Então eles fizeram lá, né, qual seria essa trajetória e qual seria essa banda, né, tanto a banda superior quanto a banda inferior, tá, para essa variação, tá? Ponto número 2: o atual teto de gastos passa a ter banda com crescimento real de despesas primárias entre 0,6 a 2,5 ao ano, tá? Então esse vai ser um mecanismo anticíclico colocado pelo governo, tá? Ponto número 3: crescimento anual dentro da faixa de crescimento de despesas limitado a 70% da variação da receita primária dos últimos 12 meses. Mais adiante eu tenho um comentário dessa regra aqui, tá?
Ponto número 4, o resultado primário acima do teto da banda permite a utilização do excedente para investimentos, tá? Eu tenho outro comentário em relação a isso aqui, porque e se a gente tiver alguma receita extraordinária, como por exemplo uma privatização, mas a gente vai falar mais adiante, tá? Ponto número 5, os esforços do governo, né, de aumento de receitas e redução de despesas resultarem em primário abaixo da banda, obriga redução do crescimento de despesas para 50% do crescimento da receita do exercício seguinte. Tá? Então, para mim, essa foi a única punição caso a meta não seja atingida. Tá? Ou seja, muito branda. Né? E ponto número 6, investimentos possuem piso. Tá, pessoal? Então, essas foram as regras. Né? Depois a gente teve um outro slide, tá? Com o que o arcabouço garante, né? Então aqui, obviamente, incluiu os mais pobres, né? Recuperação do orçamento, né? Não que os mais pobres não possam ser incluídos, eles devem, né? Mas eu acho que existem outras formas como garantir o crescimento da economia para que eles sejam beneficiados, né? E mais espaço para investimento público, tá? Então eles colocam aqui menos inflação, mais estímulos ao investimento privado, que para mim isso daqui é um ponto discutível, menos juros da dívida pública, isso daqui também eu não acho que seja tão assim. Atração de investimentos internacionais, eles colocam mais três, e olha, o último ponto está escrito aqui o quê? Recuperação, tá? Do grau de investimento, recuperação do grau de investimento, tá? Então, assim, a Fazenda ela mostra alguns objetivos, tá? Como, por exemplo, esse aqui que eu acabei de falar, né? Mas não falaram da forma como ele vai ser feito, né? Como é que ele vai ser atingido, ou seja, para a gente alcançar a nota de crédito de bom pagador, né? Então, eles colocam aqui, né, todas essas metas, o que o arcabouço garante, mas eles não colocam como vai ser feito, né? Como realmente vai ser feito para que a gente então tenha tudo isso aqui. Tá bom, pessoal? Então, basicamente isso é o que foi apresentado, tá? E aí eu quero trazer então para vocês aqui, na minha leitura, quais são os pontos negativos e quais são os pontos positivos, tá? Vamos começar aqui pelos pontos positivos, né? Um limitador de crescimento de receita, né? Então isso daqui é um ponto positivo, né? Então existe realmente uma regra onde eles estão limitando, né, em 70% do crescimento da receita, né? Então, em teoria, a receita vai crescer num ritmo maior que a despesa, tá? Essa é a teoria. Então, para mim, esse é um ponto positivo, tá? Segundo ponto, a receita passada e não projetada, tá? Essa é a base. Por que que isso é positivo, né? Porque se fosse com a receita projetada, a gente poderia ter algum tipo de abuso, tá? Pelos políticos, pelo governo, para aumentar as despesas. Então a receita, né, a base sendo a receita passada, é um limitador muito importante, tá? Um outro ponto é que existe uma regra para um resultado primário, né? Então isso é um ponto positivo, ou seja, eu tenho uma regra para alcançar o resultado primário, né? Isso vai ser feito, de que maneira vai ser feito, né? Isso vai ser alcançado, aí é outra discussão. Mas existe uma regra, tá? Então esses são os três pontos positivos aí que eu consegui encontrar nessa apresentação do governo, tá? Vamos então agora para os pontos negativos, tá, pessoal? Ou seja, na minha interpretação, que eu acho que não foi muito bem digerido ou muito bem explicado, tá? O primeiro ponto é piso de crescimento real de despesa em 0,6%, tá? Ou seja, no teto de gastos anterior era de 0%, né? Então existe um aumento aqui, o que realmente deteriora um pouquinho aí as despesas, tá? A regra do resultado primário pode ser mudada por um novo governo, tá? Esse ponto não ficou muito claro, né? Então, ou seja, entra um novo governo, ele muda completamente a regra, porque tem outra leitura para os 4 anos de mandato dele a seguir.
né? Então, para mim, esse é um ponto negativo e tem que ficar claro no texto que vai seguir ainda aí para o Congresso, tá? Outro ponto é a falta de penalidade, né? Porque a penalidade é somente limitar o crescimento das despesas sobre a receita, caso o resultado primário não seja alcançado, né? Tá bom. E só. Quais são as outras penalidades, né? Não existe, ou pelo menos eu não encontrei, tá? Outro ponto, a receita determina a despesa, e aqui é um ponto perigoso porque, na minha opinião, ele vai incentivar o que? A arrecadação. E, consequentemente, ele vai o que? Aumentar impostos. Ele acaba incentivando o aumento dos impostos, né, pessoal? Por quê? Você imagina o seguinte: a receita limitou a despesa, eu preciso de mais receita. Eu vou fazer o quê? Vou aumentar impostos para ter mais receita, né? Então, para mim, essa regra, né, as regras que foram apresentadas, ela incentiva a arrecadação e não o corte dos gastos, não o corte das despesas como deveria ser, tá? Outro ponto, né? Acabei de mencionar isso, né? Eu não vi nenhum objetivo de corte de gastos, tá? Então, para mim, esse é um ponto complicado, tá? Porque realmente fica claro que o quê? Que qualquer ajuste fiscal que vir vai ser o quê? Via impostos, né? Se ele não coloca nenhum objetivo de corte de gastos, eu preciso ter mais receita, porque eu preciso compensar o aumento de gastos, eu vou fazer o quê? Vou aumentar impostos, tá? Então, mais uma vez, né, a gente sempre tem aí a equalização via aumento de impostos, o que é terrível para a nossa economia, tá? Outro ponto, pessoal, falta de detalhes no texto final, né? Isso claramente para mim foi tudo apresentado às pressas, né? E realmente faltou aí um ponto importante, né? Muitos detalhes nesse texto final. Eu espero que o texto que vá para o Congresso englobe aí o que ficou faltando, tá? Como mais um ponto, a gente falou ali sobre punições, né? Aí tem uma pergunta, né? Se o resultado primário não for atingido, qual é a punição? Não vai ter nenhuma outra punição? Vai ser só realmente o limitador das despesas em 50% em vez de 70%? Né? Então, para mim, esse é um ponto complicado, né? Porque se você não tem nenhuma punição, caso você não cumpra o teu orçamento, caso você não cumpra, né, a meta de resultado primário, não, beleza, eu só vou limitar meus gastos e está tudo bem, né? Em 50% da receita, né? Então, assim, eu acho que eles têm que explorar mais essa parte das punições, tá? Para mim ficou realmente muito brando, tá? Outro ponto, como serão tratadas as receitas extraordinárias? Lembra que eu comentei para vocês, né? Se for ter alguma privatização, né? Claro que nesse governo eu acho muito difícil, mas é um exemplo. Se eu tenho privatização, minha receita vai aumentar, mas é uma receita extraordinária. Ela não está vindo do meu planejamento de arrecadação, né? Ela vai compor a base da receita para os 70% das despesas ou não? É uma pergunta importantíssima porque faz toda a diferença, né? E como um último ponto, pessoal, como a gente vai alcançar essas metas? Como é que o governo vai fazer para alcançar as metas? Qual é o plano de ação? Quais são as medidas, né? Então, assim, é muito complicado, né, acreditar, né, nisso que foi apresentado sem ter uma estratégia para o atingimento dessas metas, né? Então, beleza, a regra é essa, as metas são essas, está aqui o novo arcabouço fiscal. Tá bom, mas o que, que você vai fazer para que essas metas sejam atingidas, tá, pessoal? Então, assim, para mim ficou muito claro, né, que existe, né, vários pontos ainda aí a serem discutidos, tá? Eu não acho que foi algo assim tão ruim, né? Mas também eu acho que falta muita coisa, tá? Então,
para mim, esse resumo final, né, eu acho que, primeiro ponto preocupante, tá? Os gastos tendem a crescer, tá? Então isso me parece óbvio aí, né? Ou seja, com essas regras, os gastos vão aumentar, tá? Em cima disso, eu não vejo nenhum objetivo, né, de corte de despesas, tá? Por quê? Porque essa não é a diretriz econômica desse governo, né? A gente já viu várias vezes aí ele soltando, né, que gasto é investimento. Tá? Então esse é um outro ponto aí negativo, né, que me causa muita preocupação. Tá? Mais um tema, fica claro que esse arcabouço ele foi apresentado às pressas, né? Porque disseram que ia ser fevereiro, depois em março, né? Então, para mim, ele está claramente inacabado, né? A gente tem várias perguntas aí que precisam ser respondidas, tá? Então, provavelmente aí pela demora da confecção, né, e ter que dar alguma resposta ao mercado, porque a bolsa chegou aí a cair aos seus 97 mil pontos semana passada, né? Então eu acho que essa foi uma forma deles acalmarem o mercado, tá? E na minha opinião eles nem começaram a redigir ainda o texto que vai para o Congresso, tá? Acho também que isso foi feito, né, para tentar convencer o Banco Central de alguma forma, né, a reduzir essa taxa rapidamente, tá? É um ponto que eles estão aí na pressão. Então, para mim, essa apresentação, né, foi feita também com esse intuito, tá? Mas honestamente, o que foi apresentado eu acho muito difícil, né? Para mim, não me parece suficiente, tá, para que tenha uma redução aí da Selic na próxima reunião, tá? Mais uma vez, a gente tem várias perguntas aí sem respostas, tá? Então, assim, por fim, fica claro aí que o crescimento econômico, né, tem que ser pela via do governo segundo essas regras, né? Ou seja, o governo não vai abrir mão do tamanho do Estado, né? Para eles, o tamanho do Estado, né, é que vai ditar o crescimento, né? E com isso ele não vai abrir mão do crescimento de despesas, né? Mais uma vez, segundo eles, gasto é investimento, tá? Então eu não creio que isso vá nos conduzir a um crescimento econômico sustentável, tá? Minha opinião é essa. Não estou, vamos dizer assim, convencido de que realmente a gente vai ter um crescimento econômico sustentável com o que foi apresentado, tá? Resta então a gente esperar, né, o texto final que vai ser apresentado ao Congresso, né, para ver aí se algumas respostas virão, né, às perguntas que ficaram em dúvidas, tá? Então assim, eu acho que a gente ainda vai ter muita discussão em torno desse tema. Tá bom, pessoal? Então aqui está mais ou menos um resuminho que eu queria apresentar para vocês. Tá? Espero que tenha ficado aí claro. Qualquer pergunta a gente está super à disposição. Tá legal? Um abraço, boa noite, tchau, tchau.